Oi pessoal, vamos lá então iniciar a aula de legislação de trânsito, tá? Lembrando que todas as aulas são interessantes que você escute em MP3, pode ver, pode, não pode ver, pelo menos você escuta, porque os métodos de memorização, isso daí é uma coisa bem importante, tá? E outra, é de você utilizar os meios que você está possuindo no momento. Né? Pode até ser que você não seja uma pessoa que consiga estudar melhor só ouvindo, mas na impossibilidade de ver e de anotar, ouvir é uma boa solução, tá certo? Então eu vou ler, todas as aulas elas vão ser dessa forma, eu vou apresentar o slide para vocês, vou ler e vou explicar se for necessário, tá? Então, legislação de trânsito consiste em normas legais que disciplinam e orientam todas as atividades que envolvem o trânsito nas vias abertas à circulação, uniformizando os conhecimentos e componentes. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos, animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento, carga e descarga. Essa daí, pessoal, é até uma das questões que costuma cair na prova, tá? Que é a denominação de trânsito. Então, de alguma forma lá, se eles colocarem o lugar onde transitam animais é considerado como trânsito? Sim, tá? Olha lá, vou ler de novo para vocês. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos, animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não, ou seja, né, se tiver uma pessoa lá conduzindo o veículo, né, carroça, por exemplo, tá? Para fins de circulação, parada, estacionamento, operação de carga ou descarga. Tá? Então essa daí é uma questão bem interessante. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres de todo o território nacional rege pelo Código de Trânsito Brasileiro. O CTB entrou em vigor em janeiro de 1998, estabelecendo regras e normas válidas por todo o território nacional, nas ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas e condomínios. Possui 341 artigos divididos em 20 capítulos da seguinte forma. Então, só uma observação aí, o trânsito, ele está dizendo que ele foi criado, ele entrou em vigor em 98, mas ele foi criado dia 23 de setembro de 1997. Tá? Aí ele coloca algumas coisinhas que podem ser pegadinhas na prova de vocês. Então, rua, avenida, logradouro, caminho, passagem, praia aberta à circulação pública. Então, por exemplo, pode cair lá se a pessoa está transitando de carro, um menor de idade transitando na praia ali, pode? Não, não pode, né? Então, tudo que está dizendo dentro do Código de Trânsito, por exemplo, na praia ou dentro de condomínio, que é o exemplo que ele está dizendo aí, tem que ser, está tudo sendo regido dentro do Código de Trânsito, tá? Aí, então essas daí são duas situações que podem cair na prova. Não é uma coisa muito legal, né, da gente saber, mas saber a lei do código, vocês precisam saber, tá? Que é a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. E que ele tem 20 capítulos, tá? Na verdade 22, né, porque tem A e B de um deles, mas agora a gente vai falar no próximo slide. Então, da apresentação aí do código para vocês, né, disposições preliminares. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um, apesar que a gente vai se aprofundar em todos eles, tá? Mas, por exemplo, aquela denominação de trânsito, ela está dentro das disposições preliminares, tá? Do Sistema Nacional de Trânsito. Então, nesse capítulo a gente vai ver, por exemplo, o que o Detran faz. Qual que é a função do Detran? Tá? Porque cai na prova. O terceiro, das normas gerais de circulação e conduta. Então, aonde que o pedestre tem que andar, aonde que o ciclista tem que andar, num cruzamento sem semáforo, tem preferência quem está à direita. Então, todas as normas de circulação e conduta, elas
vão estar nesse capítulo aí. A gente vai ter que estudar ele bem, bastante mesmo, tá? Aí, o próximo, que é aqueles que tem letra, né? O terceiro A, da condução de veículos por motoristas profissionais. Então, por exemplo, o cara que dirige um veículo que transporta produto perigoso, então vai estar dizendo aí, tá? Transporte escolar, transporte coletivo. Então, esse capítulo que fala tudo sobre esse pessoal, a gente também vai ter que estudar. Pelo menos dar uma pincelada, que é o que pode cair na prova, tá? O quarto, dos pedestres e condutores de veículos não motorizados. Então, tem norma para eles, né? Tem deveres e direitos. No mínimo que você tem que saber é o seguinte: apesar de estar no código que tem, eles têm deveres, quem mais vai ter que cumprir na realidade é o motorista, né? Porque não está em vigor, por exemplo, a multa de pedestre. Dificilmente isso daí, né, sinceramente, na minha opinião, dificilmente vai acontecer. Mas o grande cuida do pequeno. Então, a gente tem que saber os direitos dele, sim, né? Até porque cai na prova. O capítulo 5, então, do cidadão. Por exemplo, uma das coisas que fala nesse capítulo aí é que o cidadão, ele tem o direito de pedir, por exemplo, que tenha uma sinalização, uma determinada sinalização próximo da casa dele, próximo da escola, próximo do comércio, tá? Outra coisa, aí ele vai falar que um percentual das multas que é arrecadado vai para educação, né? Tá aí no capítulo 6º, do cidadão e da educação do trânsito, né? Por incrível que pareça, mas tem, tá? O 7º, sinalização do trânsito. Então, não precisa nem falar, né? É uma média de 4 questões que caem na prova. Então, a gente tem que arrebentar na sinalização, porque 4 questões de 21 que a gente tem que acertar é bastante coisa, né? Então, sinalização, a gente não pode perder a oportunidade de acertar todas, tá? O 8º, a da engenharia de tráfego e operação de fiscalização. Então, por exemplo, em São Paulo é o CT que cuida, se não me engano, no Paraná também, né? Então, o que o pessoal da engenharia faz? Quais são as competências deles, né? E aí também do policiamento ostensivo e de trânsito. A 9ª, dos veículos, então, classificação de veículos, né? A gente vai estudar porque cai na prova da gente. Dos veículos em circulação internacional, a gente dá uma pincelada só, né? Mas só para você ter uma ideia, se eu pego o meu carro e eu vou, por exemplo, para a Argentina, o que eu aprontar lá chega aqui, tá? É esse capítulo que está dizendo sobre isso daí. Aí a 11ª, do registro de veículos. Então, eu compro um veículo, eu tenho um prazo para fazer, tenho uma documentação. Então, isso daí eu tenho que saber, né? Pelo menos o básico eu tenho que saber, que é o que eles pedem pra gente. Do licenciamento, os veículos, eles têm que ser licenciados todo ano, né? Se você paga IPVA ou não é outro problema, mas ele tem que ser licenciado todo ano, né? Aí o 13, condução de veículos escolares. Aí já é uma parte de especialização também, ele vai um pouco mais a fundo, né? Isso aqui é só pra gente dar uma pincelada mesmo, porque graças a Deus não é uma coisa que eles cobram muito, até porque a gente tá tirando a habilitação, né? Não tá fazendo um curso de especialização, porque esse pessoal tem que fazer, e aí nós vamos falar sobre isso daí. Condução de motofrete também é um curso de especialização, cobrado em alguns estados, já, porque o código fala, né? Já regulamentou. O capítulo da habilitação, então esse a gente tem que, né, arrebentar também, porque cai na prova, né, demais, né? Toda a prova cai questões sobre o processo de habilitação, tá? O 15, das infrações, então, algumas infrações vão cair sim, as mais comuns, né? Então, é o que a gente vai estudar, por exemplo, as infrações
que são mais comuns, as de crime de trânsito, as mais corriqueiras, né, cinto de segurança, os de celular, excesso de velocidade, né? Então a gente vai estudar algumas sim, qual que é a natureza dela, quantos pontos, qual a penalidade, medida administrativa, que aliás são os outros capítulos aí, né? A gente tem que saber, porque isso daí também é uma coisa que é pedido, a gente vai ter que esmiuçar aí esses 2 capítulos, tá? O processo administrativo, então, isso daí quando você tem a habilitação cassada, suspensa, nós vamos falar sobre isso. Crime de trânsito, a gente tem que saber de cor e salteado todos, né? Não é difícil também, mas é uma coisa que tem que saber. E finalizando aí as disposições finais transitórias. Aí só a finalização aí da apresentação dos artigos, ele fala, né? Conhecer as leis é uma obrigação do motorista. Ele é o único responsável pelas ações que comete no trânsito. Infringi-las pode render multas, adição de pontos na carteira, cassação da carteira e, no caso de acidente com vítima, o motorista corre o risco de ser acusado por homicídio doloso ou culposo, dependendo da previsibilidade do risco. Aqui ele só não foi muito claro, ele, ou é uma coisa ou outra, né? Naquela hipótese, ele vai ser indiciado, tá? Porque quando você machuca ou você mata alguém, alguma coisa aconteceu com aquela pessoa, tá? A questão que vai ser apurado, tá certo? Então, pessoal, essa aí é a apresentação dos artigos do código, tá? E agora, na próxima aula, a gente já vai entrar no primeiro, tá certo?